Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marco Delmo, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, estou ali na missão Abílio Machado e estou aqui nesse dia para compartilhar uma palavra com o teu coração. Mas antes disso eu quero te fazer um convite muito especial. Toda última terça-feira nós temos aqui na Igreja Batista Getsemane o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais e você é nosso convidado. Essa reunião começa às 8h30 da manhã com um delicioso café. E logo depois você vai ser ministrado, vai ouvir uma palavra que vai edificar a tua vida, a tua família, o teu ministério, vai receber uma oração e nós estaremos aqui juntos em comunhão, crescendo como o corpo de Cristo. Te aguardo aqui toda última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1. E o título desta palavra é Sentados à Mesa com Jesus, que inclusive é o tema do ano da Igreja Batista Getsemane. E a palavra diz assim: 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos, e fizeram ali uma ceia. E Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e os limpou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do perfume. Quando nós olhamos para esse texto, quantas lições nós podemos tirar? Aquela família era uma família que estava há poucos dias atrás totalmente desestruturada, porque havia perdido um membro importante, que era Lázaro. Mas aquela família tinha um amigo, e esse amigo era Jesus. Jesus havia ressuscitado Lázaro. E Jesus, então, logo depois, vai à casa de Lázaro para visitar o amigo. E aquela casa que há poucos dias atrás tinha tristeza, tinha luto, tinha choro, quando recebe Jesus, volta à normalidade. Quando nós olhamos para essa cena, nós podemos ver a casa de Lázaro completamente normal. Lázaro assentado à mesa com seu amigo, com Jesus. Marta correndo, servindo, trabalhando. E Maria? Maria sentada aos pés de Jesus. Quando nós entendemos que chamar Jesus para nos assentar à mesa conosco é a melhor coisa que nós podemos fazer, nós vamos ver que a nossa casa vai voltar à normalidade. Muitas vezes, nós temos brigas, dissensões, tantas coisas ruins dentro da nossa casa, mas, meu irmão, só tem um jeito disso acabar, é chamando Jesus. Chame Jesus para se sentar à mesa com você, com a sua família, e tudo vai voltar ao normal. Aonde tinham brigas, agora terá alegria. Aonde tinha choro, discussão, agora vai ter risos de alegria, porque Jesus entrou na casa e se assentou à mesa. Não se preocupe com aquilo que você pode receber. Se preocupe com aquilo que você já recebeu. Deus já te deu tudo o que você precisa, que é a presença de Jesus na tua casa. Outra lição que aprendemos aqui neste texto é que quando nós nos encontramos com Jesus, precisamos ser respeitosos, precisamos ser reverentes, mas nós precisamos quebrar o protocolo. Não era costume das mulheres soltarem o cabelo em público, mas Maria não estava diante de qualquer um, ela estava diante de Jesus. Então ela solta os seus cabelos e seca os pés de Jesus, que acabara de receber aquele perfume caríssimo. Meu irmão, chegue na igreja com reverência. Chegue na igreja, chegue diante do Senhor com reverência, com respeito, amando ao Senhor, mas quebre o protocolo. Nós somos chamados a colocar para fora aquilo que o Espírito Santo gera dentro de nós. A palavra ilumina a nossa mente e o fogo do Espírito faz com que nós façamos para Jesus coisas inimagináveis. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus vai dizer para os discípulos que aonde quer que essa história fosse contada, Maria seria lembrada. O que é que nós temos feito para que Jesus
possa se agradar daquilo que nós fazemos? Será que nós estamos realmente entrando na presença dele, meu irmão, nos assentando à mesa com ele, cheio de coisas, com uma roupagem bonita, mas por dentro não vivendo a realidade do Evangelho? Jesus se assenta à mesa com você, para que você revele quem você é de verdade. E talvez você diga assim, pastor, mas o meu eu não está muito bom. Então, meu irmão, é na mesa. É na mesa que Jesus muda quem você é. É na mesa que Jesus olha para o teu coração e muda em você aquilo que você precisa de transformação. Se você era alguém que mentia, você não mente mais. Se você era alguém que roubava, você não rouba mais. Jesus veio a nós para fazer conosco exatamente a mesma coisa que ele fez com Lázaro. 6 dias antes, Lázaro estava morto e Jesus deu vida e a deu em abundância. Talvez você está morto nos seus delitos e pecados e eu quero dizer para você nesse dia, Jesus está aqui para te dar vida. Chame Jesus. Chame Jesus para se sentar à mesa com você. E outra grande lição que nós nunca podemos nos esquecer. Assentados à mesa com Jesus, nós precisamos estar alinhados com Ele. Provavelmente você não chama para sua casa pessoas que você não tem muita intimidade. Provavelmente você não chama para sua casa pessoas que não têm pensamentos, hábitos e ações alinhadas com as suas. Quando nós chamamos a Jesus para entrar em nossa casa e se sentar à mesa conosco, nós precisamos nos alinhar àquilo que Jesus é. Nós não podemos estar assentados à mesa com Jesus, desalinhados da vida dele, desalinhados dos caminhos dele, desalinhados da palavra dele. Nós precisamos estar alinhados com quem ele é. Porque, afinal de contas, nós não estamos recebendo qualquer um em nossa casa, meu irmão. Nós estamos recebendo a Jesus. E nós não recebemos um convidado importante de qualquer maneira. Recebemos a melhor forma. Recebemos com toda pompa. Então, Jesus, durante todo esse ano, em que nós falaremos desse tema, assentados à mesa com Ele, Jesus está te convidando para se alinhar àquilo que Ele é. Talvez, meu irmão, depois de tantos anos, você vai se assentar à mesa com Ele e talvez nós estejamos como Mefibosete, meio ruins, e cheguemos diante do rei e não nos sintamos dignos de se sentar à mesa com Ele. Mas neste dia, Jesus diz para mim e para você, assim como Davi disse para Mefibosete, a partir de hoje, você se assentará à mesa comigo e comerá pão todos os dias à minha mesa. Não importa como você chegou, não importa como você veio até a Jesus, importa o que Jesus fará com você quando você se assentar à mesa com Ele. E este é o convite de Deus para todo este ano de 2026. Se assente à mesa comigo, mude quem você é, aceite o senhorio de Deus, não se importe com as coisas, quebre o protocolo e chame Jesus para viver eternamente na sua vida. Que Deus abençoe você. Antes de nós orarmos, eu quero te recomendar uma leitura, esse livro do pastor Jorge Linhares, Enfermidades. Talvez você esteja passando por enfermidades físicas, espirituais, psicológicas. Este livro vai edificar a sua vida. E se você conhece alguém que precisa, compre para ele, dê de presente. E também quero reforçar o convite para estarmos juntos toda a última terça-feira do mês no Conselho de Pastores, à Rua Cassiano Campolina, número 360, Igreja Batista Getsemane. Amém? Vamos orar? Pai, neste dia nós nos entregamos nas Tuas mãos. Esse ano, Deus, em que o Senhor colocou no coração do pastor Jorge Linhares esse tema, e é um tema tão pertinente para o nosso dia. Ó Senhor, que nós aprendamos a nos assentar à mesa com Jesus. Porque quando nós nos assentamos à mesa com alguém, nós conhecemos o íntimo dessa pessoa, nós conhecemos o coração dessa pessoa e nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Nós precisamos aprender a andar alinhados com aquilo que Jesus é, para que nós
transmitamos a este mundo exatamente o que Jesus quer que nós transmitamos. Que nós venhamos a levar a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos e que na nossa mesa não seja uma roda de escarnecedores, que a nossa mesa não seja uma roda onde as pessoas se assentam para falar mal dos outros, falar mal da igreja e até do Senhor, mas que seja uma mesa onde Jesus esteja sentado nela, que seja uma mesa que seja cheia de fartura, mas que tenha mais do que todas as coisas a tua presença. Sê conosco, Pai. Eis aqui o nosso coração pedindo a tua mudança. É o que declaramos neste dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Como que eu estou em Deus? Como que eu estou frutificando? Se eu não estou, por que não estou? Por que eu estou à beira do caminho? Por que eu não escolho? Ou sou fria, ou sou quente. Morno, não tem como, morno não dá. O morno não tem propriedades medicinais. Ou é gelado, muito gelado, ou é muito, muito quente. Então não existe meia luz, não existe meia organização, não existe metade, né, da organização e metade do caos. Não, ou é um ou é outro. Ou é ou não é. Deus, Ele não tem por inocente nós que conhecemos a palavra dEle. Isso é uma responsabilidade muito grande. E Ele é justo. E essa justiça, ela se manifesta nas nossas vidas como teve que se manifestar naquela árvore. Jesus deu uma ordem para ela secar. Ela secou. Mas por que ela secou? Porque ela estava ocupando o lugar de uma árvore que poderia estar ali produzindo. Então, pastora, mas a gente está falando de uma árvore. Estamos falando de uma árvore. Mas a figueira, a oliveira, junto da videira, exatamente, eram alimentos representativos na Bíblia. Então, essa figueira, ela estava sendo usada como uma analogia para nós. Parece algo simples, mas quando é estudado, é de uma profundidade muito grande. O Senhor quer que a gente tenha uma vida em abundância, mas uma vida em verdade nele, refletindo o seu poder, refletindo a sua glória. Não apenas uma aparência. Nossa, mas eu tenho... Agora tem, né? Eu sou sabor crente. Eu sou sabor gospel. Não, nós somos crentes. Raiz, sem vergonha. Nem é gospel, não. Nós somos crentes, servos do Senhor, amados do Pai. Temos os atributos dele porque nos espelhamos nele. Não somos perfeitos, mas o sangue dele nos justifica e nos faz ter acesso ao Pai. Esse nos fazer ter acesso ao Pai é algo que precisa ser defendido por nós. Nós temos que defender a marca de Cristo nas nossas vidas. Trabalhar pela santidade, trabalhar pela justiça. Então, quando Jesus ele dá uma ordem para aquela figueira secar, olha só, foi através da palavra. Olha o que Jesus faz. Eu dou uma ordem agora. Seca-te. Falando sobre justiça, hoje... eu estava com a Issa conversando no quarto, e ela estava falando sobre algumas coisas que ela não acha que é justo, que ela acha que é pesado, até para poder esperar, impaciente, enfim. Eu falei com ela, falei assim, filha, a gente tem que realmente esperar a justiça de Deus, que é esse atributo que só Ele tem,
eu falo que quando a gente coloca o dedo, Deus vai e tira a mão. Ela entende, né, que aconteceu algo com ela que é injusto. Nós temos orado para que seja feita a justiça de Deus, conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. Aí eu lembrei desse caso recente agora, do piloto que matou um adolescente de 16 anos em Brasília, um caso assim, que tem me chocado muito. A gente que é mãe, a gente se compadece, né? Porque quando uma mãe perde um filho, a gente também sente um pouquinho da dor, né? Aquela pontada, aquela angústia. E foi injusto, foi cruel o que aconteceu com aquele menino. A família perdeu um ente querido e a gente tem que confiar que Jesus está carregando eles no colo e consolando, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que eu falei com ela, eu falei assim, filha, dentro do meu entendimento, esse piloto, ele já vinha fazendo coisas terríveis, coisas absurdas. Eu li um relato onde ele e a sua namorada, esposa, enfim, saíram com 2 amigos e uma menina. E no carro eles pegaram aquele negócio que dá choque. É teaser, né, Dan? Teaser, né? Taser. Eles pegaram um taser. Ele pegou o taser e começou a apertar e dar choque no peito e nas pernas dessa menina. E essa menina gritava, chorava, e ele não parava. E essa namorada ria, os amigos riam. E ela teve um trauma. Ela teve medo de contar. E essa lembrança dela, ela por algum motivo, ela entrou em surto. E isso foi no meio do ano passado. E agora, com todo esse movimento vindo à tona, ela começou a ter coragem para contar, para falar. Aí teve um homem que foi agredido por esse menino. Também, na época, não veio à tona, o rapaz ficou com medo, mas veio agora, mais informações estão chegando de que foi algo que realmente pode ter sido premeditado e que culminou nessa briga e nessa morte desse menino. Eu falei com ela, imagina essa menina, quando ela foi queimada por esse choque, ela chorando e falando, Deus, faz justiça, Deus, faz justiça. Falei com ela. Não aconteceu a justiça. Imagina, Aissa, a filha desse homem que apanhou desse menino. Imagina ela orando e falando, Senhor, faz justiça, faz justiça. Aí o tempo passou 1 ano, 2 anos, estou conjecturando aqui, 5 anos, 10 anos. E aí não veio a justiça. Mas 1 hora a justiça vem. 1 hora vem. Então, aconteceu isso com esse menino. Triste demais. A gente nunca vai conseguir explicar uma perda como essa. Mas no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, o Senhor está fazendo justiça, esse menino está preso. E esse menino vai pagar aqui na terra pelo que ele está fazendo. Então, tem horas que a gente fica naquela angústia, cadê a justiça de Deus? Será que Deus não está vendo? Será que Deus está... E a gente fica com aquela raiva, com aquele ódio, e a gente quer fazer justiça. Não, não. Realmente a gente tem que confiar no Senhor e entender que Ele é justo e que a sua bondade dura para sempre. Isso não nos impede de orar, de posicionar, de abrir um tribunal celestial, de requerer algo diante de Deus, de acordo com a vontade dEle, sempre de acordo com a vontade dEle, mas nós temos que escolher sempre a organização ao invés do caos. Satanás levou uma terça parte dos anjos caídos, então a gente vê manifestações diabólicas, a gente vê os nossos sentimentos da carne muito ligados também a esses demônios, porque houve a queda dos anjos e houve a queda do homem. Então, a gente vê muita semelhança, mas também temos o Espírito Santo de Deus, no qual ele nos deu autoridade.
Estava Pedro e Tiago, após o Pentecostes, e eles estavam andando e foram até o templo lá. Tinha um homem, um paralítico, e aquele homem já estava acostumado a ficar ali pedindo dinheiro. E ele pediu dinheiro para Pedro, e Pedro olhou para ele e disse: olha, eu tenho uma coisa para você, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo para ti. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. A palavra. O que Deus disse para Ezequiel? Fala, profetiza. Ele perguntou: pode viver esses ossos? Aí Ezequiel disse: se o Senhor quiseres. Aí o que Deus disse? Então profetiza. Profetiza, igreja. Profetiza, caixa d'água. Profetiza sobre a sua vida. Onde existe o caos, seja nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu trabalho, profetiza o alinhamento de Deus. Abre a sua boca e profetiza. Fala: eu profetizo sobre a minha história. Eu profetizo sobre a história dos meus filhos. Eu profetizo sobre o meu trabalho, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos. Deus, Ele tira o caos das nossas vidas e organiza absolutamente tudo. Lúcifer era o querubim da adoração. Era ele quem regia todo aquele processo divino no céu. E através dos seus muitos afazeres, ele ficou orgulhoso, ele ficou soberbo e passou a buscar para ele a adoração. Ele quis ser adorado, ele quis ser exaltado, ele quis ser aclamado. E assim, houve tudo isso que aconteceu. E o Senhor, olha só, na Bíblia fala, já falei aqui, que Deus habita no meio dos louvores. E o Senhor está em busca do quê? Dos verdadeiros adoradores. Agora eu quero mostrar um paralelo aqui para vocês. Existe louvor e adoração. Louvar é você falar de adjetivos que uma pessoa tem. Por exemplo, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida da Issa, porque o Senhor escolheu para ser minha filha, porque minha mãe é incrível, magnífica. Eu louvo a Deus pela vida do Maia, porque o Maia, ele é usado, composições celestiais, ele tem, né, recebido do Pai. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. Ou eu posso louvar uma pessoa por um favor que ela me fez. Louvar é um adjetivo. É diferente. Você pode louvar qualquer coisa, qualquer pessoa. Adorar, não. Adorar, a gente só adora a Deus. O que é adorar? Adorar é rendição. Eu me prostro. Adorar é renúncia. Adorar é dizer não para o caos, para o orgulho, para a mentira, para a maldade. E falar: Senhor, eu te adoro com a minha vida. Uma pessoa, ela adora a Deus com as suas finanças. Ela adora a Deus cuidando dos seus filhos dignamente. Ela adora ao Senhor cuidando da família, cuidando do lar. Porque a família é herança do Senhor, é um projeto de Deus. Então a vida de um verdadeiro cristão é uma vida de adoração.